Pronto, já pegaram o livro? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre número do substantivo. Mas antes, a Bro tem um recadinho. Agradeço a Deus por ter vocês na minha vida. Deus é a nossa maior inspiração. Que nós tenhamos uma boa aula e que muito conhecimento seja adquirido. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o número do substantivo. Então, número do substantivo é mais uma flexão do substantivo. Nós vimos na aula passada gênero do substantivo, masculino e feminino. Hoje nós vamos ver o número do substantivo. Vamos lá? Então, o número do substantivo, ele vai se dar através de singular, quando representa apenas um elemento, o gás, o animal, o cidadão, o pãozinho, o lápis, o tórax, apenas um elemento. Ou no plural, quando representa mais de um elemento. Os gases, os animais, os cidadãos, os pãezinhos, os lápis, os tórax. Então, singular, um elemento. Plural, mais de um elemento. Então, número do substantivo se refere a isso aí, singular e plural. Então, número, quantidade de elementos, quantidades de substantivos. Então, vamos lá. Para acompanhar esses substantivos, nós temos algumas palavrinhas que são os artigos, né? O, a, os, as, uma, uns e umas. E eles vão acompanhar esses substantivos. Então, os artigos, eles são classificados como definidos ou indefinidos. A gente viu lá no gênero do substantivo que esses artigos também vão indicar, né, o masculino ou o feminino. E no número do substantivo também eles vão indicar o singular e o plural. Olha aqui o exemplo. Mesa, que só tem uma. Então, vou falar como a mesa, uma mesa. Observa que o artigo está acompanhando aí o substantivo. Agora, quando eu tenho mais de uma mesa, olha só, vai ficar as mesas, umas mesas. Esses artigos estão acompanhando e indicando o singular e o plural desse substantivo. Então, pronto. Para a gente formar o plural dos substantivos, nós formamos, né, de uma forma natural o plural. Nós sabemos que quando nós nos referimos a apenas um elemento, por exemplo, bola, uma bola, a bola, a gente já sabe. Quando nós nos referimos a mais de uma bola, então falamos as bolas, não é isso? Então já fazemos de uma forma natural, mas existem regras para a formação do plural. Então aqui nós temos substantivos terminados em vogais. Então olha só, tem o chapéu terminado em vogal, o. Eu vou apenas acrescentar o si para formar o plural. Chapéus, vendo? Então, todos os substantivos terminados em vogais ou ditongo, você vai acrescentar o si. Boi, bois. Peixe, peixes. Mãe, mães. Uva, uvas. Troféu, troféus. Degrau, degraus. Então, você vai acrescentar o si. Então, lá na frente, aí um pouquinho, a pronada vai retomar com essa palavra aí, chapéu, para vocês verem, né, uma diferençazinha entre alguns substantivos, justamente por causa do som. Então, todo substantivo terminado em vogal, você tem que observar a escrita, você vai acrescentar o si. Agora, mais uma regra. Para os substantivos terminados em re, ze ou si, se essas sílabas aí forem tônicas, você vai acrescentar o es. Então, aqui eu tenho tambor, ó, tambor, o bo
é a sílaba tônica, a sílaba mais forte dessa palavra. Então, no caso, para eu formar o plural de tambor, eu vou acrescentar o es, tambores. Ó, tambor, tambores. Para outras palavras terminadas em z ou si, a mesma coisa. Juiz, juízes. Gás, gases. Você vai acrescentar o es para formar o plural quando os substantivos forem terminados em re, z ou si, se forem sílabas tônicas. Agora, para os substantivos paroxítonos terminados em si ou x, eles vão conservar a mesma forma, tanto no singular quanto no plural. Então, não vai mudar nada no substantivo. O que vai mudar é o artigo. Olha só, aqui o exemplo, a gente viu 2 exemplos lá no início. Lápis, o lápis, um só. Para mais de um, eu tenho os lápis. Ó, os lápis, mais de um. O que mudou foi o artigo. Substantivo lápis está a mesma coisa, ele tem a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural. Assim também como tórax, ó, que é terminado em x. O tórax, os tórax. Aqui, vamos para mais um exemplo. Os substantivos terminados em me, você vai trocar o me por ns, tá bom? Todos os substantivos terminados em m, você vai tirar o me e colocar o ns. Ó, o exemplo, nuvem, nuvens. Ó, nuvem, nuvens. Então, você tira o me e coloca o ns para formar o plural. Então, todo substantivo que é terminado em m, você vai tirar o m e colocar o ns. Ó, viagem, viagens, jardim, jardins. E a própria aí palavra que está aí, nuvem, nuvens. Agora os substantivos que são terminados em ao, el, ol, ou, troca-se o lê por i, por is. Não tem iu aí. Prestem atenção, não tem iu, só tem ao, el, ol ou u. Porque o iu já forma o plural de uma forma diferente. Então, para esses substantivos aí, você vai tirar o lê e colocar o is. Olha aqui o exemplo, vamos lá. Pastel. Ó, pastel é terminado em el. Para eu formar o plural de pastel, eu vou tirar o lê e colocar o is, pastéis. E tem um acento também quando vai para o plural, né? Os substantivos terminados em el, quando formam o plural, tem que colocar o acento. Os substantivos também terminados em ol, quando formam o plural, também tem que colocar o acento. Então, pastel, pastéis. Então, você vai tirar o lê e colocar o is, quando é terminado em el, ao, ol ou u. Então, um detalhe importante, que a Pronanda disse que ia voltar lá, ó. Observe o som de pastel e chapéu. Ó, o som, tem o mesmo som. É por isso que às vezes causa confusão. Aí diz que chapéu, o plural é chapéis. Tá errado. Porque chapéu, você tem que observar a escrita, é terminado em vogal, u. A mesma coisa é degrau, troféu, é terminado em u. Você vai apenas acrescentar o si. Que nem a gente viu lá. Chapéu, chapéus. Então, pastel é terminado em L. El. Então, você vai formar o plural dessa forma, tirando o L e colocando o is. Pastéis. Então, lembrando que os substantivos terminados em el e ol, quando vai para o plural, você tem que colocar o acento agudo, tá bom? Os outros não. Terminado em ao, por exemplo, animal, animais, você não vai colocar acento, você só vai tirar o lê e colocar o is. E os terminados em u, azul, azuis, você também vai tirar só o lê e colocar o is, para formar o plural. Substantivos terminados em iu, tá vendo? A gente não viu lá.
a gente está vendo aqui, esses substantivos terminados em -iu, por exemplo, eles vão formar o plural de duas formas. Se forem oxítonos, esses substantivos, eles vão perder o "lê" e receber o "si". Oxítono é o quê? Quando a sílaba tônica está na última palavra, na última sílaba, na última posição, tá bom? Na última posição vai ser oxítono. Então, quando for oxítono, você vai tirar o "lê" e colocar o "si". Olha o exemplo aqui. Funil, oxítona, tá vendo? Nil é a sílaba mais forte de funil. Para formar o plural, você vai tirar o "lê" e colocar o "si". Funis. Ó, funil, funis. Assim também como barril, barris. Fuzil, fuzis. Canil, canis. Tá bom? Que vai se dar dessa forma aí. Tira o "lê" e coloca o "si". Agora, se os substantivos terminados em "iu" forem paroxítonos, eles vão perder o "iu" e vão receber o "eis". Então, tem que prestar bem atenção nisso aí. Oxítona, tira o "lê" e coloca o "si". Paroxítono, tira o "iu" e coloca o "eis". Olha o exemplo. Réptil, ó, réptil. Para o plural de réptil, nós vamos colocar répteis. Então, tira o "iu" e coloca o "eis". Ó, réptil, répteis. Então, se for paroxítono. Assim também como inútil, inúteis, projétil, projéteis, difícil, difíceis, fácil, fáceis. Entendeu? Então, essa é a diferença aí dos substantivos terminados em "iu". E para os substantivos terminados em "ão", nós temos 3 formas diferentes de formar o plural. Então, plural em ãos, mão, mãos. Plural em ões, limão, limões. E plural em ães, pão, pães. Então, essas são as 3 formas para a formação do plural dos substantivos terminados em ão. Cuidado com a palavra cidadão, cidadão, cidadãos, tá bom? A formação, porque às vezes, como tem essas 3 formas, às vezes tem palavras que confundem. Então, a gente tem que prestar atenção para a formação. E agora, nós vamos ver o plural dos substantivos compostos. O que é que acontece? A gente viu o plural dos substantivos simples, que é formado apenas por uma palavra. Agora, a gente vai ver o plural dos substantivos compostos, formados por mais de uma palavra. Então, no caso, as 2 palavras recebem um plural quando o substantivo é formado de. Então, por exemplo, os substantivos compostos, eles vão formar o plural de várias maneiras. Então, uma das maneiras é essa, quando as 2 palavras vão para o plural. Olha só, temos 4 formas diferentes. Substantivo mais substantivo. Então, quando as 2 palavras forem substantivos, todas as 2 vão para o plural. Porcos, espinhos. Eu tenho 2 aí, 2 porcos, espinhos. Então, se tiver no singular, porco, espinho. No plural, porcos, espinhos. As 2 palavras vão para o plural, acrescentando S aí, tá vendo? Para o substantivo mais adjetivo, também as 2 palavras vão para o plural. Sabiás, pretos. Então, no caso, eu tenho um substantivo, sabiá, e preto, adjetivo. Sabiás, preto, as 2 vão para o plural. Agora, quando eu tenho adjetivo mais substantivo, aí curto-circuito. Curto é adjetivo, circuito é substantivo. Então, no caso, se for para o plural, no caso, esse substantivo vai ficar curtos circuitos. Os 2 vão para o plural. Aqui também, quando a palavra for formada por numeral mais substantivo, as 2 vão para o plural. Terceiros, sargentos. Ó, as 2 vão para o plural. Quando os substantivos compostos foram formados
assim: substantivo, substantivo, substantivo e adjetivo, adjetivo e substantivo, numeral e substantivo. Tem que observar direitinho, as duas vão para o plural. Também, agora, quando só a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural. Quando ela é formada assim, ó. Substantivo mais o de mais outro substantivo. Então, no caso aqui, pé de moleque, tem pé, substantivo, o de e moleque, que é substantivo. Então, quando for assim, formado assim o substantivo composto, só a primeira vai para o plural. Então, no caso, aí vai ficar pés de moleque. Tá bom? Só a primeira vai, porque tem esse dia aí, viu, gente? Então, tem que prestar bem atenção. Só a primeira palavra vai para o plural. Agora, quando só a segunda palavra vai para o plural. Então, quando acontece dessa forma aí. Vamos ver? Tem o verbo mais substantivo. Então, beija flores. Então, beija é verbo, não vai para o plural, somente flores, tá bom? Flor, porque é um substantivo. Então, beija flores, só o segundo elemento vai para o plural. Guarda-chuvas, só o segundo elemento vai para o plural. E também quando o substantivo composto for formado por palavras repetidas. Tico, 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 ticos, só o segundo elemento vai para o plural. Chamar um detalhe aqui a vocês da palavra aqui do substantivo guarda-chuva. Então, guarda-chuva só vai o segundo, porque guarda aí está sendo utilizado como um verbo, do sentido de guardar. A mesma coisa de guarda-roupa. Então, no sentido de guardar, só o segundo elemento vai para o plural. Agora, se esse guarda estiver se referindo a, por exemplo, guarda noturno, guarda, aí já não é um verbo, já é um substantivo. Guarda, que é a pessoa que traz segurança, não é isso? Então, guarda noturno, as duas palavras vão para o plural, guardas noturnos, tá? Então, tem que prestar atenção também nisso aí. E finalizamos por aqui. Tchau, Deus te abençoe, Deus te guarde e que vocês tenham compreendido tudo direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar. Um beijão e até a próxima aula.